Pouco antes da gravação deste vídeo, vimos pela primeira vez alguns trajes do DCU, especificamente Senhor Incrível e Superman, acrescentando Pacificador, Vigilante, Mestre do Judô e Besouro Azul. E temos um começo muito bom. O Superman tem uma abordagem única para o traje, misturando as cores clássicas, sunga, logo na capa, linhas e posição da capa dos novos 52 gola e logo do Reino do Amanhã e contorno dourado do traje Fleischer. E isso me fez pensar em como serão os trajes do resto do DCU. Então é isso que vou fazer neste vídeo, passando por cada personagem confirmado que tem algum tipo de traje nesse universo. Antes de também adicionar alguns dos personagens que foram sugeridos, e também alguns dos personagens mais importantes do universo corrente contínua que é seguro presumir que vão aparecer. E vou dar minha opinião pessoal sobre como eu gostaria que fosse o traje deles, incluindo a inspiração dos quadrinhos, qual material deveria ser usado e quaisquer outros detalhes que eu possa acrescentar. Comente como gostaria que seu personagem favorito fosse e se inscreva para me ajudar a alcançar 100 mil inscritos. Vamos começar pelos personagens já confirmados. É possível que em breve vejamos as primeiras fotos dos outros heróis de Superman no set. Vamos falar sobre eles. Se quando você assistir a este vídeo eles já tiverem sido revelados, então acho que você pode ver o quão preciso eu acabei sendo. E vamos começar com a Mulher Gavião. A versão da Mulher Gavião em Superman será Kendra Saunders. Ela só teve basicamente dois visuais diferentes, sendo que um deles acabou tendo duas diferenças significativas entre si. Um dos visuais é da Terra 2 e talvez não seja o que usariam para a personagem no universo principal, então vamos focar nos visuais dela desse universo. O visual original dela tinha asas com aparência orgânica e um capacete combinando, enquanto o novo visual dela, dos novos 52, tem asas de metal NTH e muito mais metal no traje, incluindo o capacete. Isoladamente, não tenho certeza de qual eu preferiria porque acho que os dois funcionam, mas por um lado acho que vou com o atual, porque é o visual dela nos quadrinhos atualmente e já faz um tempo. Também ajudaria a diferenciá-la de Swift, que teria asas orgânicas. Prefiro o visual dos novos 52, talvez cobrindo a barriga, e com asas em CGI. Com todo o resto sendo uma mistura de metal e tecido, dependendo de como é nos quadrinhos. Eu gostaria que o visual do Metamorfo no DCU fosse um pouco menos limpo e suave do que o design típico dele, para ter saliências e tudo ser um pouco irregular. Quanto a como fazer esse visual acontecer, poderia ser em CGI, mas também acho que eles poderiam fazer de forma prática. Acho que o ator escolhido, Anthony Carrigan, já se parece muito com o Metamorfo, só falta pintar ele de branco. Vendo personagens como Drax e Nebulosa, imagino facilmente o Metamorfo feito assim em um filme do James Gunn. Isso me leva ao Guy Gardner, junto com os outros dois Lanternas Verdes. Os Lanternas Verdes são únicos em sua longa história nos quadrinhos porque eles basicamente mantêm seus designs com mudanças mínimas e, em vez disso, novos designs de Lanterna Verde são apresentados através de novos Lanternas Verdes. Para o Hal, acredito que o traje dos novos 52 deveria ser a base e feito do mesmo material prático usado no traje do Superman. Canonicamente seria criado pelo Anel. Acho que vão evitar o traje em CGI porque fizeram isso no filme de 2011 e o público não gostou. Os trajes do John mudaram um pouco mais significativamente ao longo da sua história nos quadrinhos, mas facilmente o melhor é o que ele usou no Decal e também nos quadrinhos por muito tempo. Essa deveria ser a base do traje dele no DCU. Sobre o Guy, o corte tigela está confirmado, mas eu gostaria que ele tivesse um pequeno arco de personagem, e que o cabelo dele refletisse isso, então depois ele teria o cabelo dos quadrinhos recentes. Já o traje com jaqueta e logo na lateral é típico do Guy Gardner. Esse deveria ser o traje dele no DCU, deixando os uniformes dos Lanternas Verdes mais únicos e diferentes dos quadrinhos. O design do logo dos Lanternas Verdes especificamente deveria ser novo e único, ainda parecendo o logo dos Lanternas Verdes, mas talvez com algum detalhe que seja um pouco diferente. O Krypto, o Supercão, deveria ser bem simples. Um Labrador Retriever branco usando uma coleira dourada com um pingente dourado do logo do Superman e uma capa vermelha presa a ela, também com um logo dourado na capa. Francamente, esse deveria ser o visual dele no DCU, feito totalmente por CGI. Já que Mulher do Amanhã será adaptado, o traje de Supergirl desse quadrinho também deveria ser usado. Esse azul claro é único entre os trajes modernos da Supergirl e se assemelha mais ao do Superman no DCU. A faixa dourada central seria única em live action e só mudaria se o logo igualasse o do Superman com contorno amarelo. Sabemos que Lex Luthor, vilão do Superman, será interpretado por Nicholas Hoult careca, mas e sua armadura? Ela mudou ao longo dos quadrinhos. Meu design favorito é o do Novos 52 e gostaria que servisse de inspiração. O traje dele no DCU, facilmente o traje mais discutido depois do Superman, é o do Batman, que está em uma situação única. No DCU, os filmes do Batman serão lançados junto com os de The Batman, que são bem mais realistas. E assim, o DCU pode assumir um papel mais fantasioso, sendo o mais distinto possível do traje do Batman. Então, o que eu evitaria seriam os trajes baseados em armadura, o cinza muito escuro, os muitos gadgets visíveis e aquele visual mais improvisado.
O Batman do DCU poderia adotar o esquema de cores cinza claro e azul dos anos 70 e 2000 em um traje de tecido como no BBS. Eu, porém, tiraria a sunga, que só funcionou para o Superman no live action. Definitivamente não para o Batman, pois seria um design mais fiel aos quadrinhos, mesmo em um cenário mais fantasioso. Gostaria que este Batman tivesse olhos brancos no live action, usando CGI como em Deadpool, para deixar o traje mais único. O logo poderia misturar o formato dos anos 2000 com o contorno dourado do Rebirth. Assim, Batman e Superman teriam algo em comum nesse universo. Já que falamos do Batman, vamos abordar o restante da Bat-família confirmada. Damian nunca apareceu em live action, então não há razão para não adaptar seus trajes dos quadrinhos. O traje Rebirth dele é basicamente uma versão melhorada do original, com inspiração maior na Liga dos Assassinos, portanto seria melhor começar por ele. Depois, Damian adotou seu visual mais recente, meu favorito, pois tem um esquema de cores próprio, com muito cinza, vermelho e preto. Além de ser muito maneiro, é um dos meus designs favoritos do Robin. Eu gostaria que Damian se parecesse assim na maior parte do universo, mas com o verde trocado por amarelo. Quanto ao material, eu diria que o traje deveria ser feito de uma variedade de tecidos diferentes, talvez com uma quantidade moderada de armadura adicionada, mas não muita. O Nightwing do DCU deve evitar as principais características do design dos Titãs, principalmente o traje de armadura e o logo exagerado do traje. Em vez disso, o Nightwing do DCU deveria ter um logo que pareça mais com um pássaro, junto com um azul muito mais brilhante que desce pelos braços dele, basicamente o design atual dele nos quadrinhos. O material usado deveria ser um tecido leve que permita o máximo de liberdade de movimento possível, e com a explicação de que é um material especial, fino e leve, mas ainda assim protetor. O traje preto da Cassandra com logo amarelo, máscara costurada e olhos brancos é meu design favorito da Batgirl e deveria ser o visual dela no DCU. Talvez usar o traje da Batwoman da CW como base para o design, e talvez um tipo de uso de CGI parecido com os olhos do Homem-Aranha do MCU. A Mulher Maravilha também está em uma situação bem estranha no DCU agora. Na minha opinião, o DCL fez o melhor design da Mulher Maravilha, que depois virou seu visual nos quadrinhos por cerca de uma década. Infelizmente, a Mulher Maravilha do DCU não pode usar esse design porque precisa se diferenciar da versão da Gal Gadot. Uma solução seria dar a ela uma armadura semelhante, mas com calças no lugar da saia. Porém, acredito que isso só é necessário para o primeiro traje, pois ele precisa ser distinto. Mais tarde, eles não podem simplesmente adaptar o mesmo traje de novo, só com pequenas mudanças aqui e ali. O monstro do pântano meio que só tem um design mesmo. A questão não é o visual, mas se deve ser prático ou CGI. Todos os monstros do pântano anteriores foram feitos de forma prática. E embora tenha ficado muito bom na série de 2019, acho que ficaria muito melhor e também teria uma sensação muito melhor. Com CGI, que é particularmente eficaz para retratar criaturas baseadas em plantas. É só olhar para o Groot ou o Homem-Coisa no MCU. Acho que o monstro do pântano ficaria muito limitado por um design prático, então ele definitivamente deveria ser feito em CGI. Gold rouba um traje e não sabe como fazer outro. Acho que qualquer traje que ele tiver ficará com ele por muito tempo, a menos que Rip Hunter ou alguém parecido lhe dê outro, como o design do Booster Gold Volume 2. O Booster poderia adicionar acessórios, como fazia no início tentando ser um herói famoso. Ele usaria uma capa para imitar Superman e Batman, mas depois desistiria dela. Quando ele superar esse desejo de fama, ele evolui. O que eu gostaria que esse traje tivesse é que fosse completamente metálico, super brilhante e com muitos músculos falsos, para parecer propositalmente o máximo possível com um traje do DCU. Porque eu acho que algo assim combina com o traje do Gladiador Dourado e serviria meio que como uma crítica aos designs de figurino do Snyderverso. Sobre o Skits, ainda não confirmado, mas ele e o Gladiador Dourado são inseparáveis. Gosto muito do design em ovo da Decal e acho que deveriam usá-lo. Os trajes da Vixen nos quadrinhos só melhoraram nos anos 2000, mas ainda tinham um design limitado. O visual dela no Arrowverse trouxe uma evolução que inspirou o traje do Renascimento. Isso virou uma bola de neve, com cada traje se baseando no anterior e melhorando sempre. O traje da Vixen no DCU deveria se basear no design do Renascimento, mas também ser uma chance de criar um novo visual para ela. Como ela nunca teve um grande design, o traje seria justo ao corpo, talvez feito do mesmo material do traje da Batwoman no Arrowverse. Static nunca apareceu em live action, então adaptar o design da série animada seria ideal. Com um visual bagunçado e caseiro, então seria simplesmente feito de roupas comuns. Deve haver um ou dois detalhes menores que sejam diferentes, mas essa deve ser a base. Depois, Static consegue um traje clássico inspirado nos Novos 52, possivelmente feito do mesmo material do uniforme do Superman, mas mantendo algumas roupas comuns.
Titãs adaptou o traje do Exterminador dos Novos 52, já Arrow, no DCU, criou novos designs só com elementos básicos do personagem. O DCU pode muito bem fazer o mesmo e criar seu próprio design único do Exterminador. Eles quase fizeram isso em Esquadrão Suicida, pois essas são artes conceituais do filme, já que o Exterminador foi trocado pelo Sanguinário. Gosto muito desse traje específico e não me importaria se reutilizassem esse design no DCU. Talvez só mudasse os tons de laranja ou azul, mas nem tenho tanta certeza. Minha maior dúvida sobre o design do Meia-Noite é o capuz. Deveria ser o capuz original com relevos e olhos abertos, ou o mais recente parecido com o do Batman, mas sem orelhas e com olhos brancos? O original é mais único, mas não fica tão bom visualmente. Eu escolheria o visual dos Novos 52 para diferenciar do Batman, com olhos brilhando em vermelho ou azul. O traje seria de outro material, possivelmente uma armadura, com cores preto e branco. Em vez de capa, como nos quadrinhos, Midnighter usaria sobretudo. Apollo tem dois designs distintos, o original com cabelo branco longo, logo em forma de triângulo e um visual mais simples, e o dos Novos 52 com cabelo loiro curto. O traje é principalmente branco, e o triângulo aparece mais como um detalhe do que como uma parte separada entre esses dois designs. Eu definitivamente prefiro o mais novo, ele simplesmente parece muito melhor e também um pouco mais único. Usaria a base do DCU e o visual do Apollo inspirado nela, com o traje do Superman como referência. Eu não estou totalmente convencido de que Swift vai realmente aparecer nesse universo, mas como eu disse antes, se ela aparecer, então ela definitivamente deve ser diferenciada da Mulher Gavião. Ela deveria ser a personagem com asas orgânicas. O traje dela lembrava muito o da Mulher Gavião, até mostrando a barriga. Por isso, se incluírem a Swift, deveriam criar um design novo e único para ela. Como Gunn fez com o Sanguinário, por exemplo, o Doutor tem praticamente um único design nos quadrinhos, basicamente roupas esfarrapadas. Então realmente não deveria ser difícil de adaptar, então eu definitivamente apostaria nisso. Jack Hawksmoor também não tem exatamente um traje. Ele tem a aparência de um cara comum, com roupas normais, mas tem metal nas palmas e pontas dos dedos, além das solas dos pés sempre descalços. É só isso mesmo. Jet Sparks não tem traje específico. Usa regata com a bandeira do Reino Unido e jeans. No inverno, acrescente uma jaqueta. O visual da Cersei mudou muito nos quadrinhos e em outras mídias. Se eu tivesse que escolher um para inspirar o DCU, escolheria a Cersei do The Cal. Na minha opinião, esse é o melhor visual dela. Como ela sempre muda de aparência, o DCU pode fazê-la como quiser. Esse foi o fim dos personagens confirmados. Agora vamos aos personagens ainda não confirmados no DCU, mas que são muito importantes na DC ou sugeridos por James Gunn. O personagem não confirmado mais significativo é o Flash. Em termos de material, acho que a série da CW encontrou o tecido perfeito para velocistas nas últimas temporadas. Esse tecido equilibra aparência, conforto e capacidade de movimento, e sinceramente acho que o DCU pode simplesmente usar o mesmo material e criar designs e esquemas de cores diferentes para torná-lo distinto, começando com Barry Allen. Eu preferia que ele já estivesse morto e o Wally fosse o Flash. Mas eu também consigo imaginar ele aparecendo em um flashback, em um projeto ambientado no passado, ou talvez a gente realmente veja a morte dele, ou também é possível que ele simplesmente seja o Flash principal. Com isso em mente, eu meio que cansei do design dos Novos 52 e preferiria muito mais que o traje do DCU fosse baseado no traje clássico, completo com um design vermelho limpo, sem nenhuma daquelas linhas ou padrão de raio, com um símbolo um pouco maior e um cinto de raio reto. Para diferenciar Wally, ele poderia usar o traje do Renascimento com o mesmo material do traje final da CW, vermelho mais escuro e cabelo à mostra. Depois ele passaria a usar seus olhos brancos clássicos, feitos em CGI, e com um traje que seja distinto do Barry. No raio, com apenas uma curva, o cinto que desce em curva e os protetores de ouvido que não são asas para completar esse conjunto de velocista. Na minha versão de Jovens Titãs, Bart Allen seria o Kid Flash, usando um traje igual ao da CW, mas feito com o material do traje do Flash da 7ª temporada, algo que a série nunca fez. Também seriam feitas mudanças para aproximá-lo do traje do Bart Allen nos quadrinhos. Com as peças de orelha com asas, um raio duplo curvado para homenagear o avô dele, e um desenho de raio preto separando o amarelo do vermelho. Assim como a Mulher Maravilha, o Aquaman enfrenta um desafio, pois seu traje no DCU é incrível, mas será preciso diferenciá-lo no DCU. Então, para conseguir isso e ainda manter uma boa aparência, o Aquaman do DCU seria uma adaptação quase direta do design do Aquaman dos Novos 52, com cabelo loiro curto e sem barba. Com a mesma armadura escamada, sem o design musculoso e com um tom mais alaranjado. Como o traje do DCU é quase dourado, o símbolo teria um logo mais espesso, preso a um cinto dourado, além de luvas e calças com design diferente. O design do Gerente Marciano nos quadrinhos é muito exposto para o live action, porém, adaptar o design clássico e cobrir áreas necessárias, mantendo o visual principal, pode funcionar bem.
Johnny provavelmente seria todo em CGI, mas eu o deixaria mais humano que nas adaptações live action anteriores. Já que essa é a forma de adaptação do John, essa não é sua forma marciana real. Até agora, os Arqueiros Verdes em live action usaram exclusivamente um capuz ou simplesmente nada cobrindo a cabeça. Ainda não adaptaram o chapéu do Robin Hood para o live action. Pelo menos não seriamente, já que o capuz é muito mais legal. Assim, apesar de eu preferir capuz nos trajes principais do Ray Narrow, o primeiro pode sim ter chapéu. O traje pode seguir o uniforme dos Novos 52 com máscara dominó, cavanhaque e material igual ao dos uniformes do Superman ou Pacificador. As versões live action da Canário Negro evitam as meias arrastão, mas acho que já é hora de mudar isso. Começaria com jaqueta de couro sobre colã preto com zíper amarelo antes de adicionar o contorno do logo da Canário. Basicamente, esse seria o traje atual dos quadrinhos dela trazido para o live action. DCU. Cyborg mal era um ciborgue, só restavam partes do rosto dele, e o resto era puramente robótico. À medida que saímos da influência dos Novos 52, o Cyborg deveria voltar a ser um titã adolescente e ter mais partes humanas, como braços e dedos expostos. Foi isso que eles fizeram parcialmente em Patrulha do Destino. E tenho que dizer, quando dava pra ver, o torso realmente ficava ótimo. Infelizmente, ele geralmente usava um moletom com capuz. Mesmo sem usar, ele parecia incompleto, pois sempre usava calças e a placa facial não combinava. O DCU deveria manter esse visual e aprimorá-lo, aproveitando o orçamento maior do filme dos Jovens Titãs. Eu diria para fazer tudo de forma prática, pois o torso da Patrulha do Destino ficou bem melhor que qualquer coisa do Cyborg no DCU. A máscara facial deveria ser CGI, pois acho que a prática não ficaria boa. Gosto dos designs da Ravena nos quadrinhos, mas acho que o desenho dos Jovens Titãs melhorou ao dar pele cinza a ela. Algo que eu adoraria ver adaptado para o DCU, com pintura de pele sendo usada no estilo da Gamora no MCU. Tirando a pele cinza, na verdade eu acho que o design da Ravena no Fortnite é praticamente perfeito, e eu não me importaria se esse fosse a base para o traje no DCU. Stellar teve muitos designs, mas acho que a maioria é muito reveladora para servir de base para um live action. O design dela em No Justice, o traje do Renascimento e os de Justice League Odyssey são ótimos. Se tivesse que escolher, acho que o traje de Odyssey parece ser a armadura tameraniana original, ideal para sua primeira aparição. Depois ela usaria um traje inspirado no Renascimento, criado na Terra como uniforme de super-heroína. A pele dela seria laranja, pintada com tinta corporal e os olhos totalmente verdes, brilhando quando ela usasse seus poderes. Quanto ao cabelo dela, pessoalmente eu gosto muito do cabelo do Renascimento, que começa rosa e depois parece se transformar em fogo. Então o cabelo dela certamente seria aprimorado por CGI. Para o Mutano, antes de tudo, ele definitivamente deveria ser pintado de verde, algo que Titãs simplesmente não se preocupou em fazer. Titãs adaptou o traje vermelho dele mais ou menos 2 vezes, então talvez o DCU devesse pelo menos começar com o traje roxo dele. Também é importante pensar quão animalesca deve ser a aparência padrão do Mutano, como seus pelos e orelhas pontudas no Renascimento ou seu aspecto meio macaco em Justiça Jovem. Esse é um conceito de design interessante, mas totalmente desnecessário também. Ele pode se transformar em qualquer animal e provavelmente deveria ser totalmente humano, exceto pela cor enquanto está em forma humana. No meu filme dos Jovens Titãs, Cassandra Sandsmark seria a Moça Maravilha e Donna Troy viveria em Themyscira. Cassandra lembra o Superboy nesse aspecto. Ela só usa roupas normais, o que é ok, mas eu preferia que tivesse um traje de verdade. Especificamente o visual dela do universo Deceased, que é um ótimo design, e sinceramente eu não me importaria se esse se tornasse o visual principal dela, até mesmo no universo principal. Prefiro vermelho pra Donna, mas isso já foi trabalhado em Titans. Para diferenciar, faria ela usar um traje inspirado no Renascimento e uma armadura amazônica. Com Damian Wayne sendo introduzido em Brave and the Bold, Tim Drake deveria aparecer como o Robin atual, que Damian usurpa. Na estreia, ele usaria um traje inspirado no Renascimento antes de mudar de identidade e uniforme. Isso é algo com que os quadrinhos têm dificuldade. O DCU seria uma ótima oportunidade para criar um novo nome de super-herói para Tim. Consolida um novo traje inspirado nos uniformes originais e Novos 52 do Robin Vermelho como seu visual principal. Eu manteria o design original do traje, mas acrescentaria as asas de capa dos Novos 52, diferenciando-o dos outros Robins com um visual e movimentação únicos. Utilizando apelo ao público e sinergia de marca para tentar resolver o problema do Tim Drake nos quadrinhos. O capacete original do capuz vermelho e os designs dos Novos 52 foram adaptados em Titãs. No DCU, eu gostaria que adaptassem seu visual mais recente, com máscara cobrindo só até os olhos, oposta à do Batman. O resto do visual não é muito diferente e nem precisa ser, é a máscara que é a característica mais marcante. Cassandra Cain deveria ser a Batgirl principal do DCU, e Bárbara, na minha opinião, deveria ser a Oráculo, aparecendo como uma ruiva de óculos em cadeira de rodas com roupas normais.
Se ela aparecer como Batgirl em um flashback, escolheria o traje preto e amarelo dos Novos 52, meu favorito, usando o da Batwoman como base para o material. A Mulher Gato já teve tantas adaptações que poderíamos escolher um visual mais fiel aos quadrinhos no DCU. Enquanto os filmes do Batman seguem com o traje preto colado, eu queria ver o traje roxo dela com o cabelo comprido saindo atrás. Acho que combinaria com o Batman azul. Após os filmes do Shazam no DCU, acho que o personagem deveria ficar um tempo sem adaptações antes de retornarem com ele. A interpretação e o visual dele deveriam se distanciar do Shazam e se inspirar mais no Capitão Marvel, especialmente no design do Alex Ross. O raio cobre todo o torso, a capa branca vai para o lado e tem um fecho no canto superior esquerdo, e o traje usaria o mesmo material do Superman. Para o Átomo, eu usaria o traje do Ryan Choi do Flash, deixaria as cores mais vivas, colocaria um logo na testa e Ray Palmer no lugar. Ou talvez devesse ser só o Ryan Choi, com um traje perfeito do Átomo. Nem precisa mudar, já que aquele traje apareceu só por 1 minuto. O visual do Gavião Negro poderia ser parecido com a versão do DCU, mas de modo geral com cores muito mais próximas das do Gavião Negro nos quadrinhos. O visual do Doutor Destino se destacaria do DCU ao trazer de volta os buracos nos olhos e o capacete simétrico. E o traje em si poderia ter apenas pequenas diferenças aqui e ali, inclusive talvez no tecido, que eu acho que poderia simplesmente usar o mesmo do uniforme do Superman. Porque parece que ele vai ser interpretado pelo Jason Momoa. O Lobo e o Brainiac poderiam ser feitos com maquiagem, usando seus visuais clássicos, o que já seria melhor do que em Krypton. A partir daqui, estamos entrando em um território menos conhecido e não confirmado, então vou ser mais rápido. Basicamente dizendo qual design dos quadrinhos deve servir de inspiração. Stephanie Brown seria a Spoiler com seu traje original, o Questão teria o visual clássico azul e a Caçadora usaria o design inicial dos Novos 52. A Patrulha do Destino teria visuais mais fiéis aos quadrinhos e super-heróis, com todos usando seus designs originais. O Homem Borracha praticamente só tem um visual mesmo. Deveria ser que o visual totalmente prateado do Capitão Átomo é o melhor e deveria ser feito totalmente em CGI. Visual da Satana e do Constantine dos Novos 52, único visual do Desafiador com maquiagem, Etrigan com armadura dos Novos 52 e cores clássicas, tudo em CGI, fagulha clássico costurado, Espectro com armadura e capa dos Novos 52 aprimorados por CGI e Nuclear dos Novos 52, o traje clássico do Senhor Milagre, o do Novos 52 da Grande Barda em armadura e o clássico com braço do Homem-Animal. Claro, há muitos outros personagens e vilões da DC a serem abordados. Estamos entrando em um território menos conhecido, e não tinha decidido por isso. Muitos vilões. Se quiser minha opinião sobre algum personagem, comente abaixo que respondo. Obrigado por assistir.